A paz do Senhor, meus irmãos amados, estamos aqui para dar mais uma continuidade à nossa aula, videoaula. Vou começar da onde eu parei. Estava ensinando e falando para vocês acerca dessa temática aqui, ó. Vocês que estudam comigo, vocês sabem muito bem o que é esse desenho aqui, o seio de Abraão, como eu já tinha explicado, né? Aqui é o Lago de Fogo. Aqui é o lugar onde os ímpios até hoje, desde o começo lá, desde o tempo de Adão até os dias de hoje, até o dia do julgamento, esse pessoal tem caído aqui, ó, no lugar de tormento, chamado lugar de tormento. Foi a aula que nós demos da última vez. Falamos que o seio de Abraão ele já foi fechado porque Jesus levou cativo o cativeiro para a Nova Jerusalém. Falamos da obra de Cristo na cruz, né? O ladrão que foi salvo, ele desceu para o seio de Abraão e foi arrebatado com Cristo para a cidade santa, né? E o ladrão que não foi salvo, ele está caindo aqui no lugar de tormento. Falamos também na subida, né, de Jesus indo aos céus juntos com essa grande comitiva e sendo recebido lá no céu por Deus. Hebreus capítulo 1, falamos sobre isso. Falamos sobre Daniel, que ele estava lá presenciando esse grande evento. Também falamos que o João do Apocalipse também estava lá, registrando tudo. E agora vamos dar continuidade a essa aula. Foi daí que paramos e vamos dar início à nossa aula. A sequência é essa: Apocalipse capítulo 4. Vamos falar do trono do Pai, o trono do Filho. O Pai, o Filho, o Espírito Santo está na terra. Como eu expliquei para vocês da última aula, o Espírito Santo desceu lá em Atos 2 para cumprir aquilo que Jesus Cristo tinha pedido em João capítulo 14. Da outra vez eu falei 17, mas fui lá pesquisar depois e vi que era capítulo 14. Jesus pedindo para que o Espírito Santo descesse e ficasse com o seu povo para que eles não ficassem órfãos. E aí Jesus foi coroado, glorificado em Hebreus capítulo 1. E agora estamos aqui, ó. Isso aqui é a plataforma do trono de Deus. E nessa plataforma existe dois tronos. O trono do Pai, que Daniel falou que chamava ele de anciões de dias, e o trono agora do Filho glorificado. Olha aqui como ele está, com a sua coroa, glorificado. Todos os anjos sabem que eles são um só Deus. Não há trindade, não existe trindade. Isso é uma coisa que o povo inventou aí, tá? Em relação a Deus, não existe trindade, porque Paulo fala que só existe um Deus, um único Deus. Quando se fala da pessoa de Cristo, da pessoa de Deus, então a gente pode entender que existe o Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quando se trata em relação à divindade, não se pode dizer trindade, porque trindade significa três deuses. E Paulo falou que só existe um Deus. Sem mais delongas, vamos lá. Apocalipse capítulo 4. Deixa eu achar aqui no meu guia da vida, chamada também por muitos de Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 4 diz assim, ó, isso é João escrevendo. Ele diz: depois destas coisas, que coisas? Essas coisas, ou muitas outras coisas também aconteceu, mas ele está falando dessas coisas. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo e disse: sobe aqui e mostra-te as coisas que depois dessa devem acontecer. Eu vou até dizer para vocês que são tribulacionistas, né?
aqueles que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu até respeito vocês, mas aqui o capítulo 4 está dizendo assim, ó, que João ouviu uma voz de trombeta e essa voz chamou ele. E aqui é capítulo 4 de Apocalipse. Jesus tinha acabado de chegar lá no trono da graça. E aí essa voz chama João, e manda que ele suba, arrebata-o para que ele possa contemplar o dia da coroação do Cristo, tá certo? Então, eu até respeito vocês, mas além desse texto, existem outros textos que provam que a igreja, a primeira fase da igreja vai subir antes do terrível dia do Senhor, certo? Dando continuidade aqui à aula, vamos lá. E logo fui arrebatado em espírito, estou no versículo 2 do capítulo 4 de Apocalipse. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu. Olha ele aí, o trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante a pedra de jaspe, sardônica, arco celeste. O arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. Espera aí que eu vou fazer um desenho para mostrar esse negócio aqui para você. Pronto, produção extraordinária, estilo Herbert G. Richards. O que é que eu fiz aqui, ó? O arco celeste. Se não te contar, eu vou te contar um segredo. Não existe arco-íris. Íris é uma demônia, tá bom? Então, esse negócio de arco-íris aí é balela, é coisa para te enganar. Na verdade mesmo, a Bíblia falando lá em Gênesis capítulo 9, versículo 13, lá está lá relatando arco celeste. Eu colocarei o meu arco celeste, é assim que Deus está falando, ok? Então assim, ó, como estava lendo o texto, João estava ali relatando que ele viu o trono, ele viu o arco celeste. Vamos dar continuidade. Capítulo 4, versículo 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestidos brancos, e tinha sobre as suas cabeças coroa de ouro. Deixa eu explicar isso aqui para você, ó. Esse desenho aqui muito elaborado, quase que eu levei 3 dias para fazer esse desenho aqui, tá? Então tenha paciência comigo. A Bíblia está dizendo que existia, ó, preste atenção, existia 24 tronos. Aqui é os tronos, viu? Que eu fiz. Coisa linda, mamãe. Os tronos. Não deu para fazer ao redor, aí eu meti aqui, né? Tchá! Nos trem. 24 tronos ao redor do trono de Deus e do Cristo glorificado. E o texto está dizendo que tinha 24 anciões, cada qual com as suas coroas, ao redor desse trono. Dando sequência. E havia diante do trono, no versículo 6, como um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais, cheios de olhos por diante e por detrás. Essas coisas lindas aqui, ó, com 4 rostos, são os mesmos anjos, querubins, que aparecem lá em Ezequiel capítulo 1 e também no capítulo 10, ok? E o texto aqui está dizendo que esses 4 seres, eu só coloquei 2, porque ficam 2 na frente e 2 atrás, eles estão ali também embaixo da plataforma onde está o trono de Deus. No versículo 9. Versículo 9. Deixa eu ver aqui como é que está escrito. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça aos que estavam assentados sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre. E lançava suas coroas diante do trono, dizendo:
Digno és o Senhor de receber glória e honra, poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Uma vez eu dei uma mensagem, né? Um áudio, se eu não me engano foi um áudio até, falando acerca também dessa passagem. Mas eu estava falando acerca da dignidade, porque o trono de Deus, além de ser um trono de justiça, também é um trono de dignidade. E esses 24 anciões, eles estavam ali dizendo que o próprio Deus, ele é digno. Então, preste atenção. Na mensagem que eu tinha passado aí para algumas pessoas, alguns irmãos na época, eu estava falando sobre isso, porque infelizmente no nosso meio o que tem faltado em muitos altares e muitos tronos são dignidade. O povo de Deus, eles estão esquecendo essa palavrinha que é muito importante, que está inserido no reino de Deus, que é acerca da dignidade, ok? O negócio começa a arrochar agora no capítulo 5, que diz assim: vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Que livro é esse, meu irmão? Que apareceu de um lado, de uma hora para outra, é o livro da vida, como muitas pessoas aí que eu já vi falando dizer. Não tem nada a ver com o livro da vida. Para você entender esse BO aí, você tem que ir lá em Levítico, no livro de Levítico. Eu vou achar aqui esse livro de Levítico e a gente vai entender que tipo de livro é esse que aparece aqui em Apocalipse capítulo 5.